Muito bem, uma boa tarde, a paz, shalom. Opa. Nós estamos transmitindo pela Rádio Palavra de Vida FM e também pelo canal de YouTube. Meu querido, seja bem-vindo mais uma vez, né, na Rádio Palavra de Vida. Sempre é um privilégio tê-lo aqui conosco, né? Convidei o meu filho para estar participando, né? E nós vamos aqui falar um pouquinho, né? Um pouquinho do que Deus tem para cada um da gente. Bom, eu sou Leone Oliveira, eu sou estudante de teologia, também de filosofia. Meu pai me chamou para participar desse bate-papo para a gente trocar umas ideias, informações também. Então, eu espero aí que seja proveitoso para todo mundo que está assistindo, está ouvindo, e para a gente aqui que está participando também. Olá, Leone, tudo bem? Shalom a todos. Para mim é uma grande alegria, né, estar aqui novamente na Rádio Palavras de Vida, aqui com o nosso querido radialista Newton e também o Leone. Eu sou o reverendo Davidson Vignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, sou também pastor congregacional, professor de exegese bíblica nos seminários. E sou publisher editorial, tenho várias obras publicadas, enfim. É uma grande alegria para mim estar com vocês aqui para participar de mais um programa, né? Mais um programa maravilhoso aqui na rádio. Muito bacana, cara. Assim, eu tenho que confessar que eu já virei um admirador do senhor, da sua obra. Obrigado. Porque, assim, a gente usa o seu livro, o seu primeiro livro, inclusive, que é Voltando para a Bíblia, nos estudos da nossa igreja. Acho que até o pastor chegou a comentar com o senhor. Sim, O sim. pastor Paulo. A gente está usando ele no livro e eu achei o conteúdo muito bom. Embora eu já tenha visto você falando que ele é um conteúdo, assim, bem mais raso, né? Raso não, mas como é o seu primeiro livro, é um conteúdo ainda que precisava amadurecer, algo assim. Exato. Teve junto e você mencionou algo assim. Mas a gente está achando que está, assim, bem claro e comunicando realmente o que deveria ser comunicado. Então, eu agradeço a Deus por isso. E eu estou lendo também o livro, né, do Jó, não sei se dá para ver aqui. Ah, sim. Além do sofrimento, isso aí. Isso aí, além do sofrimento, o livro, uma disputa pela integridade no livro de Jó. Eu estou lendo ele já tem um tempinho e eu gostaria até de puxar alguns assuntos, né, sobre ele com você, cara, tirar algumas dúvidas assim mais gerais, até mesmo para quem não conhece esse novo livro, né? É o seu último livro, não é? Esse é meu último livro. Eu tenho outros que já estão sendo produzidos, né, escritos, mas esse tem porte menor, né? Eu tenho um planejamento de um livro, um novo livro de porte maior, talvez comentando o livro de Esther, né, provavelmente. Já estou dando spoiler aqui, né? Opa! Provavelmente será, mas eu também tenho produzido um curso novo que promete também ter bastante procura. Enfim, produzindo bastante material, né? Quem sabe a gente chega lá algum dia desse. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, como um leitor. Bom, eu tenho um pouquinho de conhecimento, então leituras como essa daqui, tá desfocando, mas leituras como essa, para mim é tranquilo. Mas eu sei que para algumas pessoas podem ser um pouco mais difícil, porque tem uma linguagem um pouco mais... técnica, né? Técnica, exatamente. Você pensa em... Não é traduzir o livro, mas você pensa em fazer uma versão mais compacta para todos os públicos, vamos dizer assim? Sim, é uma boa ideia. Eu não cheguei a pensar, tecnicamente não, mas é uma boa ideia fazer uma versão mais simples, com o conteúdo ainda denso, né? Mas com uma linguagem mais simples e menos grosso, que vende mais fácil também, né? Vende mais fácil. Realmente, são quase 500 páginas, né? Não é qualquer um que vai aguentar, né? Quase 500 não, são 411 páginas, acabei de ver aqui. Então, já eu elogio o livro, é muito bom, o nível de argumentação também. Assim, obrigado. Eu gostei muito. Eu sou uma pessoa que gosta muito do livro de Jó.
e também eu gosto muito desse assunto do problema do mal, né, que é uma das coisas que afeta a vida de milhares de pessoas, né? Eu digo, o problema do mal afeta, não no sentido que ele seja um problema, mas que as pessoas, eu digo, seja um problema físico, né? Mas é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? Tipo, poxa, como que Deus, sendo bom, permite acontecer tantas coisas ruins comigo, entendeu? Esse questionamento que é levantado por muita gente, né? Tem gente que tem uma fé que eu poderia até dizer um pouco mais tranquila, né? Que tipo, consegue aceitar e vai em frente, mas tem gente que para questionar, gente como eu, né? Que para questionar e fala, poxa, por que isso está acontecendo? E Jó passou por isso, né? E, bom, eu tenho algumas questões, mas eu gostaria de saber como que foi o processo, como que você chegou nesse ponto de falar, poxa, eu estou estudando Jó e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Foi intencional? Foi um... Sim, foi intencional no sentido de que eu sempre fui interessado no livro de Jó, né? Pela temática, pela antiguidade do livro, pela própria dificuldade, né, de você trabalhar um livro que é do período patriarcal, está junto ali com o período de Abraão, né? Então, assim, sempre me despertou o interesse. O fato de ter me despertado o interesse me fez, então, desejar estudar. Então, eu também fiz uma aula, uma certa ocasião, preparei umas aulas em vídeo para o seminário teológico Jonathan Edwards. É um sistema online de aulas gravadas, EAD, né? Então, eu preparei uma série de aulas sobre os livros poéticos. E quando eu trabalhei o livro de Jó, ali eu percebi que tinha muito material interessante para trabalhar. Então, eu comecei a fazer mais pesquisas, eu fui lá no original em hebraico, embora tenha suas dificuldades, né, com o original, porque o hebraico é muito arcaico, mas ainda assim eu achei interessante estar produzindo esse material, então eu fiz um estudo para mim. Trabalhei o estudo para mim e depois eu pensei, não, isso aqui dá tanto um livro quanto também um curso. Eu até pretendo fazer um curso, embora eu esteja gravando alguns vídeos para uma igreja congregacional de um pastor amigo meu, e toda quarta-feira de manhã eu gravo um vídeo. Só não deu para, por exemplo, gravar hoje com ele, que na verdade para ele é uma live, né? Para mim é um vídeo que depois eu pego a gravação, trabalho e estreio no meu canal. Essa série sobre o livro de Jó, ela vai estrear no ano que vem. Eu já tenho uma luva de um ano inteiro à frente, né? Eu gosto de trabalhar assim, uma luva de um ano de vídeos à frente, já programados para lançar no meu canal do YouTube. Então, eu já tenho mais de 700 vídeos no meu canal. Desde pregação, desde aula, estudos bíblicos, vídeos produzidos, não é? Então, eu tenho essa podcast também, né? Coloco lá, eu estou no Spotify, enfim. Então, já está tudo programado para ano que vem. Mas a questão é que eu pensei mesmo em fazer um curso mesmo, entendeu? E essa é a sua ideia de fazer um livro mais fininho e mais didático, talvez, né? Um livro mais popular. E talvez o curso venha com esse livro mais popular. Eu estou pensando aqui e amadurecendo a ideia. Mas é uma boa dica assim que você me deu. Obrigado. Me perdoe assim, de falar sobre isso, porque eu já vi muitos livros de teólogos que eles são, como posso dizer, uma simplificação de um trabalho acadêmico mais profundo, entendeu? Mais denso, mais denso, porque facilita, né, a leitura de todo. Por exemplo, eu acredito que você pensa em escrever para abençoar a igreja, né? Então, eu acho que facilita com que todas as pessoas de todos os públicos consigam ler, né? Tipo, eu acredito que, principalmente aqui no Brasil, muita gente não tem esse hábito de leitura, e eu acredito que existe muita desigualdade assim no acesso ao conhecimento. Algumas pessoas não conseguem, não são
influenciadas a alcançar o conhecimento. E é por isso que eu sempre vou por esse lado, tipo, deixar bem acessível, deixar bem comunicativo. Não que não esteja, pelo contrário, está muito bom, muito bem escrito. Eu até comparei, eu acho que foi com a minha esposa, o seu estilo de escrita e de argumentação muito parecido com o do C.S. Lewis. Eu não sei se tem nada a ver, mas, eu não sei se tem muita coisa a ver, mas eu não sei se também é uma inspiração para você, mas eu achei muito fácil de entender a comunicação das ideias, e você quer chegar até o final do capítulo para entender. Entendeu? Tipo, para saber o que vai acontecer, sabe? Tipo, o que você vai desenrolar ali. Esse é um fenômeno que os especialistas em literatura, eles chamam de flip page, que é o desejo de você ficar virando a página para chegar até o final, porque você não se aguenta, né, de curiosidade para ver como é que termina. Então, que bom que eu consegui isso aí também no meu material. Pelo menos comigo. Então, porque é um assunto que eu me interesso também, mas eu estou gostando muito, eu forço essa ideia. Tá? É meio estranho alguém sair dando essa dica assim, faz um livro e tal, assim, como se fosse fácil também. Tranquilo, eu sou aberto a conversas e ideias, né? De conversas assim saem ideias muito boas para a gente produzir materiais novos. Tá, show de bola, cara. Então, deixa eu te perguntar agora mais uma coisa que eu acredito que você aborda isso no livro, não cheguei nessa parte pelo menos, sobre... Olha só, vamos começar pelo final. O final de Jó, né, que eu acho que é uma peça muito interessante, e eu queria trazer esse questionamento, né, porque... E é mais eu acho que é um questionamento bem raso comparado a tudo que acontece, assim, mas o que acontece com Jó depois de ele ter passado tudo que passou? Deus, ele vai lá e tipo que restitui as coisas. Como que é a sua visão a respeito disso, né? O que Deus está fazendo ali? Ele está literalmente restituindo, ele está dando uma recompensa. Como que é isso? Entendeu? É graça? Pode-se falar um pouco sobre isso. Com certeza é graça, né? A palavra graça, inclusive, aparece lá no texto em hebraico. A palavra graça em hebraico é ren. E não aparece propriamente essa palavra graça assim, né, no original, mas aparece uma palavra derivada de ren, que é a palavra que aparece muito lá no texto, que é de graça. Será que Jó está servindo a Deus de graça? Foi o próprio Satanás que colocou assim. Não é? Então, a palavra derivada é Rinam, né, na verdade. Rinam, ela é uma derivação de ren, que é graça. Então, o que acontece é que a graça de Deus, ela está presente no livro de Jó. Só que Jó, em todo momento em que Jó participa, Jó ele enfrenta tudo aquilo e em momento algum ele sabe porque de fato ele enfrentou aquilo tudo. E é uma questão interessante, por quê? Porque isso é um detalhe que o pessoal deixa passar, né? Ele, no final da história, ele não faz ideia por que ele passou. Não faz. Todas as perguntas que ele fez a Deus, Deus não respondeu. Isso aí. Entende? Até o modo como Deus aparece, porque o texto diz que Deus aparece como se fosse um pequeno rodamuinho que aparece ali, aí Deus está no meio daquele rodamuinho, né? Uhum. Essa é uma aparição para poder... Porque não é o tipo de aparição que deixa você estupefato pela grandeza de Deus. Era um pequeno rodamuinho. Uhum. Se não é blasfêmia eu falar isso, né? Que Jó conseguiu passar pelo problema sem blasfemar contra Deus. Eu não quero blasfemar, não é? Mas, assim, o efeito visual de quando Deus apareceu desse jeito para Jó era um efeito que provocaria mais o riso do que propriamente aquela sensação de medo ou de estar estupefato. Desculpa, mas é um pequeno? Ele era pequeno mesmo? O rodamuinho foi pequeno, foi de propósito.
Entendi. Entendeu? Mas isso não aparece no texto. No texto em português, não. Você não consegue parece. perceber. Parece que é realmente uma imagem assim, grandiosa e tal. Não é. Isso Desculpa até de falar, mas você falou assim, um rodamento pequeno, eu lembrei do Saci Pererê, cara. Que doideira. Não chega a ser o Saci Pererê, claro. Não, com certeza não. Mas é algo assim que não deixou Jó com medo. Tanto não deixou Jó com medo que Jó continua conversando com Deus, porque quando um anjo aparece na Bíblia, um anjo simples, né? Simples, mas ele é grandioso, ele é poderoso também. As pessoas ficam tão extasiadas com apenas um anjo aparecendo que as pessoas se ajoelham e querem adorar aquele anjo, porque eles percebem uma situação divina no anjo. Agora, com Jó, o texto não diz que ele teve essa reação. Ele continuou conversando com Deus. Então, desculpa, mas então esse episódio se aproxima bastante com o que aconteceu com Elias dentro da caverna? Deus não apareceu diretamente para Elias na caverna. Ele apareceu na forma teofânica, com as tempestades, depois o vento suave, e aquele vento suave é onde o Elias conseguiu perceber a voz de Deus, né? Mas no caso de Jó, aparentemente Deus se materializou mesmo para ele, através inicialmente de um rodamuinho pequeno e depois, de alguma forma, Jó conseguiu tabular a conversa com Deus. Lembrando também que isso é um texto poético, né? E essa parte, inclusive, de toda a conversa de Jó com os seus amigos, com a sua esposa e agora com o próprio Deus, toda essa parte está categorizado na parte poética do livro. E só o prólogo e o epílogo no final é que é prosa. Então você percebe ali aquela licença poética que também se tem nos textos da Bíblia, né? Porque, por exemplo, a Bíblia diz lá nos Salmos que os céus é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos pés de Deus. Isso aqui é uma metáfora poética, tem uma licença poética aí, porque Deus não tem corpo, Deus é espírito. Já que Deus não tem corpo, não tem sentido a gente pensar que Deus precisa se sentar ou precisa descansar os pés no escabelo, que é aquele banquinho, né? Para descansar os pés. Então, é linguagem poética. Então, muito provavelmente, assim como aparecem os seres mitológicos em Jó, como o Leviatã e o Behemoth, que eu também falo sobre eles no livro, aparecem esses seres mitológicos, não é? Que pode até também ter uma espécie de resquício, talvez um resquício cultural dos próprios animais pré-históricos mesmos, né? Pode ser que seja. Dinossauro? Dos dinossauros, pode ser que possa ter, de alguma forma, uma lembrança desses animais passado para gerações via a conversa oral, né? Via a tradição oral, ou simplesmente é um ser mitológico mesmo como existia. O Leviatã, inclusive, é o nome babilônico para uma serpente do mar, que era uma deusa babilônica. E no livro eu coloco, inclusive, as imagens da arqueologia com respeito ao Leviatã e outros seres mitológicos também, inclusive o Behemoth, que esses dois seres, inclusive, aparecem lá no Apocalipse depois. Então, né? As duas bestas, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. A besta do mar é o Leviatã e a besta da terra é o Behemoth. Entendeu? E eles aparecem ali, alguns imaginam o King Kong. O King Kong é a besta da terra, né? E o Godzilla é a besta do mar. Não é bem assim, né? Mas, em todo caso, é tudo ser mitológico, né? Que a gente acaba percebendo que é uma referência mitológica para os mitos daquela época. Então é interessante quando a gente estuda, né? E percebe detalhes assim. Cara, bacana. Deixa eu te perguntar. Então, só pegando esse gancho do final aqui, essa citação do Leviatã e do Behemoth, então, é mais uma situação cultural / poética, mitológica. Não algo literal, mitológico. Da mitologia do paganismo do Antigo Oriente Médio, né? Isso. Então, o cristão que vai ler ali, ele não pode interpretar aquilo como se fosse uma criatura que realmente existiu.
Não, nem o Apocalipse. Perfeito. Nem o Apocalipse. Ali é tudo. No Apocalipse é linguagem figurada, do início ao fim. Isso. Vamos lá. Muita gente tem dificuldade, cara, de ler Jó. Eu era uma dessas pessoas. No começo, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, quando eu li Jó, eu achei muito difícil, assim, de compreender. Tanto a linguagem, o que estava rolando, né? Porque, tipo, muitos questionamentos ali eram, tipo... Eu acho que quando a pessoa lê de primeira, parece que entende que Jó fez alguma coisa de errado por causa dos questionamentos ali e tal, e parece que ele está sendo orgulhoso. Tem vários tipos de leituras erradas assim de Jó que o pessoal tem. Qual que você acha que os desafios mais comuns assim do pessoal que está querendo ler Jó, entendeu? E como que a gente pode acabar com isso, né? Sim. Sem fazer o marketing do teu livro. Não, tem que fazer também, né? Mas então, o esquema é o seguinte: quando eu era adolescente, tinha um senhor lá na minha igreja, uma antiga igreja que eu era membro, que ele falava que o livro de Jó é o livro mais difícil dele ler. Eu achei aquilo estranho, por quê? Porque na minha adolescência eu tinha lido o livro de Jó e entendi a história toda. Eu entendia o sofrimento que ele teve. Depois, aquela parte dos diálogos, eu na minha adolescência eu pulava essa parte, né? Porque eu achava muito repetitivo. E de fato né? Cada amigo de Jó, ele praticamente desdobra a mesma ideia. A ideia da retribuição, né? Da justiça retributiva, né? Que Deus faz. E por isso eu achava cansativo, mas eu gostava do prólogo, do epílogo e daquela parte que Deus fala, que eu também achava interessante, né? Da fala de Deus. Mas ele falou que era difícil, eu não tinha entendido por que era difícil. Depois que eu fui fazer o estudo sobre Jó, aí então eu percebi e entendi realmente por quê. Ele tem todas as dificuldades técnicas de um dos livros mais antigos, se não o mais antigo da Bíblia. Então, é muito interessante, por quê? Porque quando você se debruça sobre o livro, você vai vendo detalhes que passam despercebido numa leitura superficial, numa leitura se en passant, não é? A melhor forma de você ler o livro, inicialmente, se você se assustou com ele e você não consegue entender as nuances do livro, inicialmente você realmente não vai conseguir, porque o livro ele é denso do tema que ele trabalha. Então você pode começar a ler o livro numa versão de equivalência dinâmica. Ou seja, você pode pegar a Nova Linguagem de hoje, você pode pegar a NVT. A própria NVI também facilita, mas a NVT e a linguagem de hoje, a Bíblia Viva também, elas são Bíblias que ajudam você, porque tem uma linguagem tão simples que até uma criança consegue entender a linguagem dessas 3 Bíblias que eu citei, que são Bíblias de equivalência dinâmica, porque traduzem ideias e não palavras, não fica tão preso assim ao sistema do livro, literalmente como é o livro no original, não é? Então facilita o entendimento. Depois que você já pegou a história como um todo, e se você tiver ainda curiosidade para pegar os temas, aí sim você vai entrar e vai estudar o livro numa versão de equivalência formal. Aí você pega uma atualizada, uma corrigida fiel, que eu também gosto muito. Você pega versões assim que são mais densas e até, se você quiser ver o original hebraico sem conhecer ainda a língua hebraica, você pode usar recursos que, inclusive, a internet te dá. Por exemplo, você pode entrar... Tem 2 sites que eu recomendo, né? O primeiro site é o site hebraico.pro. Ele te dá, em várias passagens, o texto em hebraico, a transliteração e a tradução com o dicionário. Então, você pode clicar ali, tem 2 dicionários que você pode usar, hebraico e português. Mas tem também o outro site, para quem não tem tanta dificuldade assim com o inglês, você pode entrar no site BibleHub.com. Ali você vê uma tradução interlinear da Bíblia inteira, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Aí você coloca ali no livro de Jó e você vai ver interlinearmente, ou seja,
tradução interlinear, palavra embaixo de palavra, hiperliteralmente, como eu faço os meus livros, né? E você percebe, nesse livro de Jó eu nem fiz assim, porque a dinâmica ali foi outra. Mas nos meus 2 livros dos Salmos, eu fiz desse jeito. Eu trabalhei com a tradução interlinear hiperliteral. Então a pessoa tem uma dimensão assim muito clara do que de fato o texto original está dizendo. E aí você pode fazer assim, né? Você pode consultar o site e ver lá como é que está literalmente no original para você perceber a mensagem com mais profundeza. Entende? Então, são 2 recomendações que eu faço. Muito bom. Aí, para quem está de casa, ótimas recomendações. Qual é o site mesmo? São 2, né? O primeiro é hebraico-português, que é o hebraico.pro. É o Hebraico Pro, né? Também o dono do canal, do site, inclusive tem um canal no YouTube, Hebraico Pro, né? O nome do canal, que também tem vários vídeos que ele faz sobre hebraico moderno e hebraico bíblico. E tem também o outro site que eu falei, que esse é em inglês, mas para quem não tem dificuldade com o inglês, consegue tirar de letra o material que está lá. E essa é uma tradução interlinear mesmo, né? Literalmente interlinear. É o site Bible Hub, Bible, né? Em inglês é Bible, né? Hub é H-U-B, biblehub.com. Ali você entra e você acha qualquer passagem da Bíblia de modo interlinear. É bem interessante. Bacana. Uma das dúvidas também que eu tenho, que eu comecei o livro e eu ainda não terminei, mas eu queria saber, tipo assim, você já tem uma visão. Quando você começou a fazer o seu estudo de Jó, você começou ele com uma visão já predefinida, né, do que seria o mal, como que, enfim, o desenrolar desse assunto, você ou você acabou descobrindo ali, né? Você teve um insight poderoso, um insight poderoso que acabou mudando a sua visão disso, né? E uma das grandes dúvidas minhas é... Só um instante. Eu li um negócio aqui no WhatsApp e minha cabeça foi embora. Mas o mal, ele é a ausência do bem? Sim. Filosoficamente falando, né, agora? Porque aí a gente já está agora numa filosofia que extrapola o escopo da Bíblia, né? Então, exatamente. Que aí é mais do lado do Aquino. Do ponto de vista filosófico, eu entendo o mal como sendo a ausência do bem, assim como a cor branca é a reunião de todas as cores, aí fica branco, e a cor negra, na verdade, o negro é a ausência de cor, né? A gente acaba colocando cor, eu estou com uma camisa preta, eu também. Você também, então a cor preta na nossa cultura é cor, mas do ponto de vista filosófico, o preto é a ausência da cor. Ou também no mesmo sentido filosófico, o frio é a ausência de calor. E o que de fato existe é o calor. Então, na minha percepção, o mal é o afastamento e a ausência de Deus. E Deus é o supremo bem. Então, se Deus é o supremo bem, então ele é o bem no seu grau máximo, né? E a gente tem um pouco de bem, porque a gente herdou também a imagem e semelhança de Deus. É o que na cultura judaica se chama de... como é que é? Me fugiu agora a expressão. Me veio só a segunda parte da expressão. Como é? Hatov, né? Hatov e Ra, não é? Que o Ra é mal e Hatov é o bem. Yatser. Yatser Hatov, Yatser Ra. Então, a Yatser significa a inclinação. Então, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Então, Deus deu a Adão e a Eva, antes do pecado, a possibilidade de eles terem esses 2 tipos de inclinação.
ela era totalmente inclinação para o bem antes do pecado, mas com aquele start do livre-arbítrio, né, no sentido original, lá na época original, então eles escolheram atender à inclinação para o mal devido à tentação de Satanás. Então, o que acontece? Depois disso, o ser humano nasce, após a situação de pecado, com essas duas inclinações dentro dele. E, segundo a teologia calvinista, a teologia reformada calvinista, né, o homem já nasce com a sua situação espiritual, com o seu íntimo, não é, com a sua alma, inclusive, seu espírito totalmente depravado. Ou seja, totalmente inclinação para o mal. Mas aí você fica perguntando, mas mesmo quem não é crente, às vezes faz atos bons, né? Pequenos atos bons, ou até grandes atos bons, enquanto que até aquele que se diz crente, que está na igreja, não faz atos bons assim. Como é que eu vou explicar isso? A inclinação, o Yasser Hatov, né? A inclinação para o bem, que também está lá ainda no coração do ser humano. Então, mesmo aquele que não serve ainda a Deus, mas tem um pouco dessa inclinação para o bem, ele pode levar a fazer atos de bondade. E aquele que é completamente ímpio, ele tem a inclinação para o mal, ele então esteve jogando para escanteio a inclinação para o bem e ficou só dando vazão à inclinação para o mal. Então, de fato, ele é totalmente corrompido. E demonstra essa corrupção, né, de modo completo. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: na minha opinião, eu sigo esse pensamento de que o mal é a ausência do bem. E quanto mais você se afasta de Deus, mais você se entrega ao mal. Perfeito entendimento disso daí. Eu perguntei porque eu gosto muito de Idade Média e o Tomás de Aquino. Eu sei que tem uma solução de Agostinho também pro... Não é solução, não sei se a gente pode chamar isso de solução, né? Mas um dos pensamentos, assim, tem a do Agostinho, mas eu acho que a visão mais coerente do problema do mal é isso, que é a ausência do bem mesmo. Você mencionou a depravação total, que é uma doutrina também que a gente tem na Bíblia, né? Todos os homens, e isso surge de várias perguntas. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo aí devem ter pensado, mas poxa, então uma criança já nasce no pecado, já nasce depravada, tipo, e isso às vezes, eu não sei como que é com vocês, mas eu uso isso daí como argumento para evangelismo, né? Entendeu? Tipo, entendi. eu uso isso como argumento para evangelismo. Poxa, todo mundo já nasce assim, todo mundo está condenado e só Jesus que faz essa reconciliação com Deus, essa reaproximação. Né? Mesmo o teólogo calvinista, que crê na predestinação, da dupla predestinação, inclusive, né? Tem a predestinação para a salvação e a predestinação para a perdição eterna. Essa é uma questão que eu sempre tive dificuldade, embora eu seja calvinista, né? Mas é até uma questão de lógica, né? Se Deus predestina para salvar alguns, os outros também foram automaticamente predestinados para se perderem. Embora esse seja um postulado bíblico que a fé calvinista leva em conta e até enfatiza, né? Mas eu sempre, nos meus estudos, eu tive dificuldade para entender desse jeito. Mas, de fato, qual é a saída que o calvinista tem, né, para poder explicar assim? É porque Deus tem essas duas formas de agir, que dentro da sua própria natureza. Deus tem tanto eu vou usar um linguajar humano, né, que não é totalmente aplicado a Deus, mas é como se fosse a pulsão que o ser humano tem, né? Então, o ser humano tem uma inclinação para o bem e para o mal, então ele vai ceder ou não às pulsões que existem dentro da sua psique. Então, é mais ou menos essa ideia, só que não é totalmente aplicado a Deus. Por quê? Porque Deus não é um ser humano, naturalmente, né? Mas Deus tem na sua natureza a ação que foca totalmente a justiça, por um lado,
E, por outro lado, a ação que enfoca totalmente o amor, o perdão, a misericórdia. Então, como é que Deus vai trabalhar o equilíbrio disso? Entende? É claro que eu não sou Deus, eu não sei exatamente como, né? É o dilema da responsabilidade do homem e a soberania de E a Deus. soberania divina, né? Mas eu me refiro até aqui ao próprio Deus, como ele trabalha dentro do seu ser divino essas duas inclinações da justiça e a misericórdia. Entende? Será que a misericórdia, o amor, a graça é injusta? Ou será que a justiça também não é uma ação em que não existe amor quando Deus aplica a justiça? Então, isso faz parte do ser de Deus, e essa é uma questão que a gente lida na teologia, na filosofia em si, né? Então, como é que o calvinista vai explicar isso? Ele vai dizer o seguinte, que tanto o ímpio quanto o salvo predestinado, os dois vão glorificar a Deus. No final das contas, todo ele se dobrará, todo, sem exceção, inclusive do ímpio, não é? Lá no final dos tempos. Mas como é que o salvo vai glorificar a Deus? Enfatizando, evidenciando a graça de Deus, a misericórdia, o perdão, que de modo algum é injusto. Mas Deus quis aplicar a graça e a misericórdia trabalhando a justiça dele de um modo a ser favorável ao pecador. Agora, por outro lado, o ímpio, o pecador, não confesso, não arrependido, aquele que tem inclusive prazer em praticar o mal, em praticar a impiedade, esse, no final das contas, ele vai receber o que ele sempre quis ao longo da sua vida, que é a distância de Deus. Então, ele vai glorificar a Deus na eternidade, na condenação. Como assim? Ele vai evidenciar ou enfatizar a glória de Deus através da justiça aplicada, porque no final das contas, essa foi a vontade do ímpio o tempo todo, a sua vida toda. Entende? Então, essa aqui é a questão. De uma forma ou de outra, tanto o predestinado quanto o não predestinado para a salvação vão receber, vão ter a situação de glorificar a Deus. O salvo glorificando pela misericórdia, pela graça, o não salvo glorificando pela justiça. E a questão do livre-arbítrio, que aqui já o teólogo, né, de linha arminiana vai interpretar, mesmo o teólogo de linha arminiana, ele crê no que se chama na teologia da graça preveniente. E o que seria graça preveniente? O pecador recebe de Deus um pequeno start, uma fagulhazinha assim, acesa no coração dele, para, de alguma forma, ele ter condições de, na visão arminiana, né? Daqui a pouco ele vai ter condições, a partir desse start, para poder escolher a salvação. E quem não recebe o start acaba rejeitando a salvação. Né? É o que o arminiano, né, os remonstrantes na pensamento arminiano acharam por bem chamar de graça preveniente. Então, no final das contas, tanto calvinistas quanto arminianos vão entender que a primeira salvação é pela graça. Em qualquer circunstância, a salvação é sempre pela graça. Não é? A Bíblia diz, em Efésios 2:8, né? A salvação é pela graça mediante a fé, isso é dom de Deus, não vem das obras. Então, tanto arminianos quanto calvinistas entendem que a salvação é pela graça e, levando em conta a questão da graça preveniente que o arminiano ensina, o start inicial, tanto para o arminiano quanto para o calvinista, é também divino. A questão aqui é que, na visão calvinista, a graça de Deus é tão grande para trazer a salvação que apenas a graça basta. Então, Deus salva por sua vontade, pela graça, e a pessoa apenas agradece a Deus pela bênção que recebeu de ser salvo por Deus. Né? Então, o Espírito Santo é que vai trabalhar totalmente sozinho
na vida e na regeneração do coração do pecador. Já a visão arminiana, ele acha que há uma cooperação. O arminiano entende que não é monergismo, como é a fé calvinista, né? Monergismo significa Deus agindo sozinho, só ele agindo. Na visão arminiana, a salvação se dá por ação sinergista. E o que é sinergia? É cooperação. Então, Deus começa dando o start inicial na graça preveniente e o pecador, então, recebendo esse start inicial, teria condições de, por fim, ele escolher e dar resposta sim para Deus no que diz respeito à sua salvação. Então, é mais uma resposta longa que eu dou, né? Eu estou acostumado a dar respostas longas. Tudo bem. Mas também, né, para perguntas complicadas assim, exigem respostas longas, né? Com certeza. Só informando aqui, eu tive um problema na minha câmera e já está voltando já, tá, gente? Então, tá legal. Vamos prosseguir. Só um off-topic aqui. Em questão de tempo, você tem até que horas, Davidson? Desculpa. Eu tenho o tempo que vocês precisarem, não tenho limitação de tempo hoje, não. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Então, outra questão que eu queria trazer, agora fugindo um pouco dessa questão do calvinismo, do arminianismo, falando um pouco sobre o Conselho de Deus, que é uma coisa que eu não sei se é abordado no livro, né? Como eu li só o começo do livro, eu não vi essa questão ainda, mas essa questão do Conselho do Senhor, né? Com os anjos, né? Isso, que Satanás aparece lá, vai acusar Jó diante de Deus. Eu trabalhei isso no livro e também nessas aulas que eu tenho gravado, né? E também falei um pouco na entrevista que eu concedi para a rádio, na primeira entrevista que eu concedi, né? Também falei um pouco ali. Show de bola. Mas eu tenho 3 perguntas sobre isso. A primeira, eu acho que você vai lembrar, mas eu vou fazer as 3, uma atrás da outra. A primeira é: como que a presença de Satanás nesse conselho influencia essa visão da relação entre Deus e o mal? E a segunda pergunta é: quais as possíveis implicações dessa permissão de Deus, né, dele estar ali no conselho, na crença de um Deus justo e bom, ok? Olha, isso daqui são bem problemáticas, né? Sim. E a terceira e última pergunta é como Deus soberano, como que é essa relação entre um Deus soberano e o mal, né? No final vai dar tudo a mesma pergunta, né? Você já viu, né? Acho que dá para responder tudo de uma vez, mas como que é essa relação entre um Deus soberano e o mal, né? Que, embora ele seja bom e ele pratique o bem, vamos dizer assim, como que o mal opera dentro dos limites da vontade divina? Eu acho que esse é o questionamento de muita gente, né, a respeito da própria identidade de Deus. Esse é o conhecido trilema de Epicuro. Perfeito. Que é atribuído a Epicuro, mas ninguém sabe, de fato, nem se Epicuro existiu, né? Isso aí é uma polêmica histórica, no caso. Mas, enfim, ficou conhecido como o trilema de Epicuro, que é essa a terceira pergunta. Eu vou começar a responder por ela, né? Eu trabalho esse tema
no meu livro, você vai ler ali sobre o trilema de Epicuro, que é o que mais ou menos o que você falou mesmo, né? Se Deus é todo-poderoso e ele ama a humanidade e o mal existe, então como é que eu vou trabalhar isso, né? Então, segundo esse problema levantado provavelmente por Epicuro, ou Deus é todo-poderoso e não ama, porque o mal, ele existe. O mal, ninguém pode duvidar que ele existe. O que está em xeque aqui é a relação de Deus com essa situação da permissão do mal. Então, ou Deus é todo-poderoso e pode impedir o mal, pode acabar com o mal de uma vez por todas, mas não faz porque não está nem aí para a humanidade, ou Deus ama a humanidade de verdade, mas não é todo-poderoso, portanto, ele quer salvar a humanidade toda, quer acabar com o mal, mas ele está impotente quanto ao mal, tá? Esse é o trilema de Epicuro, que não era cristão, não era religioso, ele era pagão, né? Era um filósofo pagão. Mas a questão aqui ainda se levanta. E o ateu, hoje em dia, adora levantar essas questões para deixar o crente em maus lençóis, tá? Na verdade, o que a nossa mente ocidental enxerga, a nossa mente ocidental, ela é cartesiana. Porque ela vem de René Descartes, que quer classificar tudo, quer compartimentar tudo, não é? Então, essa visão cartesiana é como se eu pudesse pegar Deus na minha mão e começar a mexer em Deus, né? Para olhar Deus em cada lado e esquadrinhar Deus. Ninguém consegue fazer isso. Deus é inesquadrinhável, digamos assim, né? Então, ninguém consegue entender Deus de verdade. Deus, a gente só entende o que Deus revela sobre si mesmo. Ou seja, se Deus revela partes da sua qualidade, né, da sua personalidade, partes dos seus atributos, então a gente entende Deus por essas revelações que ele dá para cada um de nós. No que diz respeito ao restante, que Deus não revelou, para a gente continua sendo mistério, né? Aí é puramente a teologia do mistério. Enfim, né, inclusive Lutero, né, Martinho Lutero disse, é o Deus revelatus e o Deus absconditus. O revelatus é o Deus que se revelou, aquilo que Deus revelou para nós sobre si mesmo. E o absconditus é o Deus que se esconde, que, na verdade, até para poder se revelar de modo que a gente consiga vê-lo, Deus precisa se esconder. Mas você se lembra de como Moisés desceu o monte, o rosto brilhando, o povo com medo, apavorado, tudo se escondendo de Moisés, porque era a glória de Deus sendo refletida na vida de Moisés, né? Então, a glória de Deus é tão grande que a gente morreria se olhasse para Deus. Então, para se revelar, ele precisa se esconder. Ele precisa usar um véu, alguma coisa ali, que é o que ele permite que a gente veja, não é? Em termos de revelação que ele escolheu se mostrar para nós. Agora, a questão é que o trilema de Epicuro, ele é resolvido quando você consegue pensar com a mente oriental, do Oriente Médio. Na mente oriental, que está hoje já está, né, também misturado com a filosofia cartesiana, ocidental, enfim, né, hoje está misturado. Mas quando você consegue regredir no sentido histórico, né, não no sentido moral, mas regredir no sentido histórico, para enxergar essas questões da teologia, da filosofia, com a mente fora do cartesianismo ocidental, e começar a pensar com a mente do Oriente Próximo, antigo, você consegue ver que não existe nenhum tipo de paradoxo. O que existe é uma convergência e uma complementaridade. Ou seja, Deus ele respeita a liberdade humana, certa liberdade, mas ele é tão soberano que quando ele decide não respeitar, ele simplesmente faz o que ele quer. Entende? É o que Paulo diz lá em Romanos 9, né? O barro não pode reclamar do oleiro do modo como ele está sendo feito. Deus é soberano para isso, não é? Agora, ao mesmo tempo, quando a Bíblia fala que existe a liberdade
que Deus permite que o ser humano tenha. Então, tudo isso faz parte do plano de Deus, né, e da ação de Deus naquele momento para agir no ser humano. Então, é uma complementaridade, não é uma divergência, não é um paradoxo. Um lado complementa o outro, não é? Assim como a graça complementa a justiça, enfim, é tudo uma visão de complementaridade. Qual outra pergunta que você fez que eu não consegui responder ainda? A primeira foi como que a presença de Satanás no conselho influencia a relação de Deus e o mal, entendeu? Sim. E a outra... Responde essa primeira, depois a gente vai. Uma de cada vez, né? Uma de cada vez é melhor. Senão você mata o velho, né? Vamos lá. Como é que a presença de Satanás, como é que aconteceu ali, né? Aqui, a exegese, ela deixa a gente a perceber algumas coisas que ficam nas entrelinhas, né? Também expliquei isso aqui na aula não, aliás, eu expliquei também esse detalhe na entrevista que eu dei na primeira vez na rádio, é que existe uma expressão que aparece ali no original em hebraico, que é a expressão gam em hebraico. Gam significa também. Então, nessa expressãozinha ali, mostra que nessa passagem do prólogo, quando Satanás chega, ele não era um ente bem-vindo, ele foi ali de penetra. Uhum. Não era para ele estar ali. Porque o texto diz, assim como também na cultura oriental, do Antigo Oriente Próximo, qual era a cultura? Como era uma cultura politeísta, então o Deus principal, que no caso já seria uma visão enoteísta, né? Porque é um Deus principal e outros deuses menores. Então você vê, por exemplo, essa visão enoteísta, que é um desdobramento do politeísmo, porque tecnicamente falando, o politeísmo são vários deuses iguais. Não tem nenhum maior do que o outro. No enoteísmo é o Deus principal e os outros menores, mas existem mais de um Deus também. Então, a mitologia grega é enoteísta e também a mitologia egípcia, em certo período, era também enoteísta, tá? Mas a visão pagã era tecnicamente politeísta mesmo, todo mundo, vários deuses, todos iguais. Quando o livro de Jó traz essa imagem de Deus se reunindo com os anjos, ali você consegue perceber que é uma revelação que Deus deu para Moisés, que provavelmente foi ele o autor do livro de Jó. Então, Moisés recebe essa revelação e registra ali o que provavelmente foi a matriz dessa reunião de Deus com os anjos. Pode ter sido a matriz do que mais tarde foi corrompido e se tornou, então, a visão politeísta de vários deuses se reunindo para fazer lá as confabulações e tomar as decisões lá de como lidar com os seres criados. É muito provável que tenha sido isso, tá? E a grande questão aqui é, Deus se reunia, nessa imagem que aparece em Jó, Deus se reunindo com os anjos para dar as ordens ali para os anjos. Claro que a gente imagina isso, embora nessa seção de Jó seja um livro, seja uma seção de prosa e não de poesia, né? Ali é prosa, então a gente não dá certas ênfases poéticas como se fosse na parte poética. Então eu creio que seja mais literal ali, tá? Então, de fato, é Deus se reunindo com os anjos, embora não use fala como a gente usa a fala, né? Porque o que é a fala? É eu usar as minhas cordas vocais, usar o aparelho fonador para, através do ar, propagar o som. Aqui no céu não tem ar, no céu não tem cordas vocais, no céu não precisa de som propagando. Como que Deus se comunica com os anjos? Não sei. Telepatia, sei lá, não é? Falar diretamente, ou então dar uma comunicação direta com o anjo sem precisar de som. Eu não sei como é que acontece isso, eu não estou no céu para saber, né? Mas a questão é, de alguma forma, Deus se comunica com os anjos
e dá a ordem, ó, vai lá, livra lá fulano de tal, que me serve, que ele está em perigo. Vai lá e salva aquela pessoa lá da ribanceira, entendeu? Então, Deus organiza o universo dando ordens para os anjos. Então, eu acho que foi numa situação desse tipo, aqui é uma astrologia minha, tá? É o modo como eu vejo e estudei esse material, e numa reunião dessa, Satanás se apresenta reivindicando o direito. Por quê? Porque Adão e Eva haviam recebido de Deus, antes do pecado, a condição de estarem cuidando da terra, da natureza, administrando tudo. Essa foi a primeira profissão, inclusive, né? A profissão de administrador ou do agricultor ali, de cuidar mesmo da terra, né? É o tal do agronegócio, né? Que todo mundo fala hoje em dia, né? Então, era esse trabalho de agronegócio que Adão e Eva foram incumbidos de cuidar. Por quê? Qual era a ideia? Aquele pequeno espaço ali, que hoje a gente sabe que compreende lá a região do Iraque, onde era o antigo Jardim do Éden. Era daquele pequeno jardim. Aliás, Éden, em hebraico significa delícias, não é o nome do jardim, é o nome da região do Éden. Naquela região foi plantado ali um jardim menor. E qual era o plano original de Deus? O homem, sob a administração, aquele jardim, sob a administração do homem e sob as bênçãos de Deus, ele ia expandindo até alcançar a terra inteira, e a terra inteira ser como aquele protótipo que era o jardim que ficava no lugar chamado Éden. Então, com o pecado entrando na humanidade, houve um racha nesse propósito. E o governo da terra, que pertencia ao homem, a Adão e Eva, ele acabou entregando para Satanás. Então, Satanás é como se fosse o governador moral da terra, porque o homem abriu mão disso quando pecou, quando se rebelou contra Deus. Aí o que acontece? Quando Satanás aparece no conselho celestial, ele é uma pessoa não grata ali, não era para estar ali. Mas ele aparece ali com ares de quem tem direito de estar, porque, afinal, Adão e Eva pecou e todo mundo estava entrando em violência. Você sabe como aconteceu na época do dilúvio, né? A terra corrompida pela violência. Então, com tudo isso acontecendo, e provavelmente Jó está colocado entre o capítulo 11 e o capítulo 12, quando começa a falar de Abraão. O período histórico é mais ou menos esse. Isso lá na terra de Uz. E a terra de Uz era provavelmente uma terra... porque, de fato, Jó não era judeu propriamente, tá? Muito provavelmente, Jó era edomita, era de Edom, porque Uz era uma cidade uma cidade antiga de Edom. Então, um povo pagão que mais tarde, inclusive, se tornou um dos grandes inimigos de Israel, na história de Israel. Mas, enfim, de alguma forma, Jó era uma exceção, mesmo estando em Edom. Jó era uma exceção, porque ele amava e servia a Deus, indo na contramão do restante da humanidade. Então, é como se a humanidade inteira estivesse naquela situação típica da época do dilúvio. E o que acontece? Jó foi diferente, assim como Noé também era diferente, né? Então, Deus enxergou Jó, e quando o diabo chega lá, com ares de quem tinha direito de estar ali, porque na verdade, ele também era governante de um planeta, né? Que acabou sendo dado ali pelo homem o governo para o diabo. Então ele chega ali, esse acusador, na verdade, né? Porque no hebraico é Satã. Ainda não é aquela visão do diabo construída de modo mais abrangente como nós conhecemos hoje. Mas era ainda talvez a primeira revelação do inimigo de Deus, né? Que aparece lá como Satã, que em hebraico literalmente significa o adversário, ou o adversário, então o acusador, né? Aquele que acusa. Então, de fato, o Satã aparece acusando. Porque Deus, quando vê Satanás ali, a pessoa não grata, ele então joga o holofote para Jó.
olha, você está aqui com o Ares de quem tem condição de estar aqui, mesmo nós sabendo que você não era para estar aqui, mas tem lá um homem que não te adora, que não segue o seu jeito, o seu estilo de vida, o seu jeito de ser. Não é violento, ele teme a mim, ele de fato é um homem justo e temente a mim. Então, quando Deus lança o holofote para Jó, aí é que Satanás chega e, e fala a sua proposta. Olha, será que é à toa que ele te serve? Aí aparece a palavra ren, né? A palavra rinan, em hebraico, que é derivado de ren. É de graça que ele te serve? É à toa? É por nada? Não, ele está recebendo. Ele recebe propina para poder te servir. Tira a propina dele, tira as bênçãos que você deu para ele, tira inclusive a saúde dele, que você vai ver se ele não vai blasfemar e vai vir correndo para servir a mim. Era essa a proposta. Era isso que estava em jogo. Jó não sabia disso. Mas a gente sabe, porque a gente consegue perceber a mentalidade, inclusive judaica, nas entrelinhas do texto, quando está no hebraico. Entendeu? Então ali o que estava em jogo é isso. É por isso que Satanás se apresenta, por isso que Deus tolerou por um tempo. E logo depois que acaba a proposta, Satanás se retira. Você vê que ele era uma pessoa tão não grata ali que ele nem quis ficar, ele não continuou ali. Ele se retirou. Depois, no segundo round, é que ele volta. Para novamente piorar ainda mais a situação de Jó, não é? E aumentar a questão do sofrimento. Então, tudo isso mostra para a gente o quanto o mal ele tem implicações. Eu acho que é essa a segunda pergunta que você me fez, né? Por que Deus permitiu e quais as implicações disso para a humanidade? Se não me engano, foi isso que você me perguntou. O contexto, no caso, é tipo assim, um contexto que existe um Deus justo e bom, qual a implicação teológica dele permitir o mal? Entendeu? A implicação teológica é como está também em Gênesis, né? Ali já responde. A questão da desobediência, a rebelião, e uma rebelião não pode ficar impune. Nem a rebelião de Satanás ficou impune, se de fato foi como a gente compreende, né? Como eu acho que foi, né? Ele provavelmente seja. Mas é como eu também expliquei na primeira entrevista, a origem de Satanás na Bíblia ela é obscura. Uhum. Isaías 14 e Ezequiel 28, eu também coloco isso no meu livro. Esses dois textos se referem a reis humanos. Isso. E pelas hipérboles da poesia, porque o texto profético também usa a linguagem poética. Vários profetas usam a poesia para poder dar os seus vaticínios proféticos, né? Então, tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 são textos proféticos que usam de artifícios poéticos, como a hipérbole, para poder exagerar. A hipérbole é exagero, né? Então, usa essa figura de linguagem para exagerar e dar mais impacto na palavra profética que estava dizendo. Então, o que acontece? O que acontece é que tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28, alguns intérpretes mais clássicos e tradicionais conseguem perceber ali uma referência ao próprio Satanás por causa das partes hiperbólicas do texto. Então, como querubim ungido, você, né, era o semente da perfeição, aí você se rebelou, como você era bonito, e agora você, né, tá feioso aí, tá tudo, né, dedicado ao mal. Então, por causa desse texto mais hiperbólico, você consegue perceber, então, que há ou jogo profético e com linguagem poética para poder exagerar e, portanto, dar impacto, no caso, aos dois reis humanos, que é Isaías 14, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e Ezequiel 28, o rei de Tiro, que ninguém sabe a identidade até hoje. Tá? Mas o fato é que eram reis humanos com uma linguagem profética exagerada. Ou seria a tradição interpretativa, que seria, na verdade, uma referência mesmo a Satanás, e, portanto, dariam pistas dessa origem obscura de Satanás. Daí ele se rebelar contra Deus, era um anjo de luz,
que talvez o mais bonito, que Deus mais admirava, enfim, né? E então ele perdeu o posto, foi expulso, e a gente já conhece a história toda, né? Como a nossa tradição cristã mais tradicional, ela acaba interpretando. Mas, tecnicamente falando, a origem de Satanás na Bíblia é obscura, tá? Isso de modo técnico falando. E a Igreja Católica até inventou, né? Inventou que o nome dele era Lúcifer, em latim Lucifer, né? E disse que ele era regente de coral do céu. Nada disso está na Bíblia, gente. Ah, isso é católico? Isso é coisa católica. Eu achava que era mais interpretação do pessoal pentecostal. Geralmente quem reproduz isso daí, a galera regente de coral. pentecostal. Aí ainda faz a aplicação, né? Faz aquela aplicação. Ah, tá vendo aí? Pessoal da música aí, cuidado, olha a soberba, né? Começa a falar assim. Porque tem um versículo que fala que por causa dele foram criados o tamborim e os balsinetes, um negócio assim, entendeu? Pra ele tocar, uma coisa assim, mas não diz muita coisa. Pois é, né? Mas é controverso tudo isso, né? Pois é. Então, mas o sentido da pergunta era tipo assim, Deus ter permitido o mal, né? Eu acho que você já falou assim, mas eu não sei. É por causa punição, né? E reparação da rebelião. Nenhuma rebelião pode ficar impune. Ainda mais uma rebelião de criaturas falíveis e perfeitas contra o ser que é todo perfeito. É inconcebível isso, entendeu? Então, para poder resolver o problema da rebelião, Deus, então, não pode deixar barato, entendeu? Não pode deixar de retalhar. E essa retaliação ele faz por amor também. Ele faz porque ele quer, na verdade, restaurar a humanidade. O seu plano original de fazer a Terra inteira ser como o Jardim do Éden ainda está de pé. Por isso que no Apocalipse a gente lê lá que Deus vai fazer os novos céus e a nova terra. Por isso a nova terra, entendeu? Porque o plano original dele é a terra inteira ser como aquele pedaço pequeno no Jardim do Éden. E no final do Apocalipse ainda tem aquela imagem de Deus como espírito descendo e habitando, né, no meio do povo. A Nova Jerusalém descendo, né? Isso aí. Isso é muito bacana, cara. Então, eu acho que matou essas 3 perguntas. Acredito que ficou bem claro, assim. Eu espero que quem esteja ouvindo também, mas pelo menos para mim, eu acredito que eu tenha entendido. Amém. Agora, Oi, acabou o som, não estou ouvindo o som aqui. Para mim ficou mudo. Muito bom a participação. Alô? Alô, tá tudo bem? Pronto, voltou. Alô, tá ouvindo? Voltou agora, isso. Aí tá tudo maravilha, né? Mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade de ouvir coisas profundas. A oportunidade é minha. E eu creio que não só nós que estamos aqui nessa tarde participando, mas os nossos queridos ouvintes estão se enchendo, né, do conhecimento e que possam que o Leone possa estar terminando aí. Eu até separei aqui uma palavra curta, se permitir, eu também falo no finalzinho. Palavra de meditação, né? Não é sobre Jó, não, hein? É sobre outro livro, o Salmo 23. Eu tinha umas perguntas sobre a aplicação, assim, do sofrimento. Uma é, tipo assim, para o crente comum, e outra é mais para pessoas que estão no ministério pastoral. Eu não sou pastor, estou muito longe do ministério pastoral, mas eu sei que tem muita gente que está passando por muita dificuldade, cara, tem muito problema. Eu acredito que se eles entendessem um pouco dessas questões que é abordado no seu livro, já fazendo marketing aqui, e também, principalmente na Bíblia, principalmente aquele difícil versículo. O pastor Paulo diz que, o meu pastor, né, ele diz que o Romanos 8:28 é o versículo mais difícil da Bíblia. Não de compreensão literal, de você está lendo e de se entender, mas de viver ele, entendeu? Tipo, porque é muito difícil pensar que todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, se nós formos chamados por Deus, se nós
cremos nele, é para o nosso bem. E isso muita gente não consegue compreender. Eu acho que é um assunto que é muito atual, muito verdadeiro na vida de todas as pessoas. Eu queria que você desse uma palavra para os crentes comuns, vamos dizer assim, entre aspas, os crentes comuns, aquele membro de igreja que está passando por dificuldades, seja elas quais forem, e também para os pastores, né, que estão aí passando por diversos momentos de crise, de dificuldade, e como que eles podem lidar com o sofrimento, com essa questão do sofrimento, né, como enxergar ele como uma pedagogia de Deus. Sim, esse é o jeito como o Santo Agostinho também enxergou, né? O sofrimento enquanto pedagogia divina para nos dar os ensinamentos que precisamos ter. A palavra que eu havia separado, ela entra um pouco no que você pediu, né? Porque então pode partir. Uma dificuldade em geral que pastores têm no modo como vai lidar com os seus rebanhos, né? É essa questão do abandono na igreja, o abandono da fé. Inclusive o fenômeno dos desigrejados, que ainda tem sido recorrente e tem crescido muito, que foi um fenômeno que desde 2010 para cá tem entrado no foco, né, da nossa percepção enquanto estudiosos até da geografia, né, do nosso país, a estatística do nosso país, né, a geografia estatística. Então, esse é um problema recorrente e vem a calhar com essa questão do mal, porque uma das questões que o mal causa, inclusive dentro das igrejas, é causar dissensões entre irmãos, é causar problemas de relacionamentos, esfriamento na fé. Então, tudo isso, além do fenômeno dos desigrejados também, né, que é a apostasia propriamente, tecnicamente o desigrejamento não é apostasia, é o cara que não abandonou tecnicamente a fé, mas ele não quer mais estar na igreja, porque ele acha que a instituição está corrompida, enfim, né? Isso é tecnicamente, porque na prática conta com a apostasia também, porque se o cara abandona a fé e começa a criticar os irmãos que estão ainda na igreja, isso não é manter a fé, não é? Isso é você entrar no sistema de apostasia. Na minha opinião, eu vejo desse jeito. Mas, enfim, antes de qualquer julgamento, inclusive, né, eu gostaria de trazer um texto que está no Salmo 23, versículo 1, que é muito conhecido, todo mundo sabe de cor, memoriza, né, sabe de cor, recita de cor, mas eu percebi um insight aqui, quando eu escrevi meu primeiro livro, assim, dessa nova fase, né, do comentário dos Salmos, o texto diz o seguinte, né, eu percebi esse insight aqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá? Em hebraico está assim: Adonai Roi Lo Ersar. É assim que está no hebraico. Adonai, aqui é o tetagrama, que Adonai é Senhor, né? Mas aparece no original o tetagrama sagrado, mas a gente evita falar. É um costume judaico e a gente também evita falar. Então a gente usa Adonai, né? Que é uma espécie de circunlóquio para poder evitar falar o nome de Deus. Mas ele diz aqui: o Senhor é o meu pastor. Então, primeiro, ele aparece aqui o nome Senhor, que a gente traduziu como Senhor, mas é o nome nacional de Deus. O nome como Deus se revelou para a nação de Israel, e a nação de Israel, detendo a revelação do nome de Deus, nome próprio de Deus, ela então expande essa revelação para o mundo. Como, de fato, nós conhecemos o nome de Deus devido ao tetagrama sagrado, né? Devido ao texto hebraico que nós conhecemos aqui. Então, a primeira dimensão da revelação que Deus faz dele próprio, no primeiro versículo do Salmo 23, é o Deus que se revela como o Deus nacional de Israel. Ou seja, é o Deus que se revela na dimensão comunitária. Logo de cara, você vê a dimensão de Deus se revelando na dimensão comunitária, tá? E o segundo aspecto da revelação de Deus, logo no primeiro versículo, é quando Davi diz que o Senhor, o Deus nacional, Adonai,
é o meu pastor pessoal. Ou seja, é o Deus que se revela primeiro na dimensão comunitária. Ele se mostra como Deus comunitário que dirige um rebanho, cuida desse rebanho. E é um Deus que, ao mesmo tempo, agora, também se revela um Deus na individualidade. Está preocupado com o coração da ovelha na sua individualidade. Então, aquele que está decepcionado com a igreja e o pastor que não consegue lidar com isso, entenda o seguinte: você, talvez que esteja me ouvindo agora na rádio, se você se encaixa nesse perfil de desigrejamento ou até de abandono da fé mesmo, de apostasia, entenda uma coisa: Deus tem uma dimensão de sua revelação que só vai acontecer na situação de revelação comunitária, ou seja, na igreja, com um grupo de pessoas que são pessoas falhas, são pessoas que vão errar com você, você também vai errar com essas pessoas. Tudo isso faz parte do jogo. Tudo isso faz parte da experiência do que é ser igreja. Seja num grupo menor, um grupo mais enxuto, seja num grupo que se reúne pela internet, mas mesmo para grupos que se reúnem pela internet, também há escândalos, também há problemas, também há dificuldade, além do distanciamento físico e emocional. Para que você possa, então, ser tratado por Deus, há uma revelação, há uma dimensão da revelação de Deus que só acontece na vida comunitária. E essa vida comunitária é na igreja. Então pense sobre isso, porque se você abre mão da experiência comunitária, você está abrindo mão de uma dimensão da revelação do próprio Deus para a sua vida. E há a dimensão também da revelação de Deus como seu pastor pessoal, como aquele que quer cuidar de você, que quer tratar de você, as suas feridas pessoais. Então, aqui entra em jogo o que? A sua vida devocional, a sua vida de oração, em particular em casa, o seu estudo particular da Bíblia, a sua proximidade em particular com Deus. Então, se também você está na igreja, batendo cartão lá para o pastor ver, não é, fazendo tudo e mais um pouco na igreja, mas se você não cultiva uma vida devocional em casa, você está se esfriando também. E você pode acontecer esse fenômeno que aconteceu comigo. Eu já era pastor, estava numa igreja, mas estava frio espiritualmente. Porque eu deixei de buscar essa dimensão pessoal do Deus que se revela como meu pastor pessoal. Entende? Então, tem que haver um equilíbrio. E para fechar, porque já estou falando demais hoje, para fechar mesmo, a palavra roi em hebraico vem da palavra re'e. E a raiz de re'e é ra'a, que também significa amigo, companheiro. Então, Deus é o pastor que se revela como pastor, é aquele cuidador, porque aqui no hebraico, roi é o pastoreador, é um verbo. Então, Deus se revela como pastoreador do seu povo e do indivíduo. E esse pastor, que a palavra pastor em hebraico vem da mesma raiz que também dá origem à palavra amigo, conselheiro, companheiro, aquele que está perto. Entendeu? Então, Deus é o pastor, por quê? Porque ele está perto e cuidando da nação, da visão comunitária, portanto, da igreja, e está perto também do indivíduo, para pastoreá-lo, para protegê-lo, para alimentá-lo, para cuidar dele. Esse é o pastor que você serve, seja você desigrejado, igrejado, superigrejado. Esse é o pastor que você ama, que você serve, ele cuida de você. Amém? Glórias Amém. a Deus. E nada nos falta. E nada nos faltará, isso aí. Nada nos falta. Meu Leone, suas palavras, suas considerações finais. Bom, eu acho que eu gostaria de ter mais tempo para a gente conversar um pouco mais. Tem muitos assuntos.
Eu lembro de você ter falado alguma coisa sobre ser um dos tradutores do Matteo Henry, Matteo Henry, né? Um dos revisores. Revisores. Revisor dos comentários, eu faço parte da equipe. Isso. Eu fiz parte, né? Porque já acabou a equipe. Da equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matteo Henry. Que na época que eu trabalhei, foi lançada inicialmente pela editora Central Gospel, do pastor Silas Malafaia. Então eu fiz parte dessa equipe. Se você comprar a Bíblia, você vai ver meu nome lá, na equipe de revisão de português, porque eu tenho formação também em letras. Aí eu fiz parte da equipe. Depois a Central Gospel entrou naquela situação difícil de recuperação fiscal. Aí depois, na época, acho que antes disso, a Sociedade Bíblica do Brasil comprou os direitos de venda e de reedição da Bíblia de Estudo Matteo Henry. Então, hoje, a Bíblia é distribuída pela Sociedade Bíblica do Brasil. Show de bola. Então, eu tinha algumas perguntas assim para fazer sobre algumas coisas assim relacionadas, porque o comentário dele é muito extenso. Eu, pessoalmente, gosto muito. O comentário do Matteo Henry, ele tem uma pegada mais devocional, ele não é muito técnico. Isso. Nem tudo que ele fala nas visões dele eu consigo concordar 100%, como geralmente né? Uhum. A gente não concorda 100% com tudo, com todo mundo. Com certeza. Mas ele com certeza é bênção para as pessoas que estudam e usam, né, os comentários e a Bíblia de estudo dele como referência também. Dá para crescer bastante na fé. Show de bola. Mas eu tinha muitas outras perguntas, mas como a gente não tem tempo, talvez... Podemos marcar... Isso, será um prazer voltar. Uma continuidade dessa conversa, né? Se assim for possível, o pastor está disponível para que a gente dê continuidade num outro momento. Sim, podemos marcar então uma nova data. A nossa agenda, né, fica compatível e a gente pode marcar sim. Vai ser um prazer voltar para uma nova entrevista. Sempre nesse mesmo horário. Só considerações, Leone. Tem que abrir o microfone, tá sem áudio. Fala aí, meu querido. Voltou? Ok. Agora voltou. Tá tendo mau contato aqui. As minhas últimas considerações são que foi muito abençoador para mim. Tá com mau contato mesmo. Segue de novo o áudio. Meu querido, eu não tenho palavras, né? Porque o senhor se disponibiliza para estar aqui conosco nesse horário, no sala de visitas, né? Que vamos marcar, né? Para que essa semana que vem, dentro das suas possibilidades, nós possamos continuar, né? Juntamente com o Leone, se possível, o pastor Paulo participar. Né? Será um prazer. Que a gente continue falando para esse povo a grandiosidade desse Deus que, né, que nos ama, né? Esse amor ágape, esse amor infinito, esse amor que é só Ele que tem para mim, para você, para todos nós. Amém. Amém. As suas considerações, então, né, já agradecidos, e agradeço muito a vida, agradeço a Deus pela sua vida, também pela do Leone, né? É muito importante a gente ouvir as coisas de Deus. Amém. Para mim foi um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Será um prazer voltar em outros dias, em outras ocasiões. E para mim é muito gratificante sempre poder participar, e não apenas pela parte do Merchan, né, de falar dos livros, enfim, mas muito mais, né, para cumprir o ministério que Deus me chamou. Quando eu tinha 15 anos de idade, Ele me chamou para eu aprender a Bíblia e ensiná-la também, né, aprender a lei de Deus. Então, eu tenho que cumprir o meu chamado, tenho que cumprir o meu legado, deixar meu legado, né? Por isso que eu criei o canal do YouTube, por isso que eu escrevo livros, por isso eu dou aulas, por isso que eu me esforço, né, para isso, porque é o chamado que Deus me deu. E quando eu partir, quando eu já estiver com o Senhor,
Se ainda tiver mundo aqui, internet, as pessoas terão acesso ao que eu estou deixando de legado, né? Legado bíblico, teológico, hermenêutico, exegético, para que as pessoas possam conhecer a Bíblia com o máximo de profundidade possível. Amém. Então, a gente vai ficando por aqui com Sala de Visitas de hoje, com essa riquíssima explanagem da Palavra de Deus. Show de bola. Shalom. Shalom.